A gente abre esta edição do Arena com mais repercussão do pedido de demissão do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general da Reserva, Gonçalves Dias, o G. Dias. A Polícia Federal vai colher o depoimento de Gonçalves Dias nos próximos dias. E como a gente acompanhou durante todo o dia de ontem, Dias pediu demissão após imagens reveladas pela CNN que mostram o general da Reserva no Palácio do Planalto durante os ataques aos três poderes no dia 8 de janeiro. Theo Cury chega ao vivo com a gente direto de Brasília com mais detalhes. Boa noite, Theo. Oi, Yuri, boa noite para você, uma excelente noite para quem nos acompanha também. Informação que a gente trouxe antecipadamente aqui na CNN de que o general Gonçalves Dias prestará depoimento amanhã às 9 horas da manhã na sede da Polícia Federal aqui em Brasília, na região central. Vai prestar esclarecimentos atendendo a uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que ontem, em uma decisão, determinou que a Polícia Federal colhesse o depoimento do general e agora ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República em um prazo de 48 horas. Então, marcado o depoimento vai acontecer amanhã às 9 horas da manhã. Lembrando que os próprios aliados de Gonçalves Dias no Palácio do Planalto, a avaliação de integrantes do governo, ministros do governo, é de que a situação dele acabou ficando insustentável quando a CNN revelou trechos do vídeo das câmeras de segurança do dia 8 de janeiro que mostravam ele andando pelo Palácio do Planalto, em especial no terceiro andar, onde fica o gabinete presidencial. O que dizem essas fontes que eu e Tainá Falcão ouvimos ontem ao longo do dia? Que a passividade dele com relação aos golpistas, aos criminosos que invadiram o Palácio do Planalto, e não só isso, com relação também aos subordinados, à equipe de segurança do GSI, tornou a postura dele insustentável, a permanência dele no governo. Houve duas reuniões, uma de Lula com ministros, Geraldo Alckmin e o diretor-geral da Polícia Federal, onde ficou decidido que ele deveria explicar o inexplicável. Logo na sequência, ele entrou na sala para conversar a sós com o presidente da República e apresentou o pedido dele de demissão. Também tentou explicar, mas essa explicação, de acordo com interlocutores, acabou não colando. Daí as informações de Theo Cury direto de Brasília. E a gente, ainda falando desse assunto, o ministro-chefe interino do GSI, Ricardo Capelli, afirmou que neste momento não está em discussão tirar os militares do Gabinete de Segurança Institucional, mas disse que o governo estuda as funções da pasta no governo e a gente vai acompanhar agora. A gente está levantando as informações, tem que responder as questões solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal e a gente vai fazer tudo com tranquilidade, firmeza, em perfeita sintonia, porque o nosso objetivo é a estabilidade. Então a gente vai fazer tudo com tranquilidade para garantir estabilidade e a normalidade das atribuições do Gabinete de Segurança Institucional. É hora de a gente começar o nosso debate aqui no Arena CNN, estreando aqui neste comando e agradeço a colaboração dos meus colegas de programa hoje. Começando contigo aqui, Janaína, que está mais próximo de mim. Essa expectativa toda em torno do depoimento do agora ex-ministro Gonçalves Dias. O que a gente pode esperar disso e do tratamento que deve ser dispensado a quem chefiava o GSI, sobre quem já pairava uma série de questionamentos sobre conduta do órgão, que tem ali na sua configuração formação essencialmente de militares, no que aconteceu no 8 de janeiro? Bom, então, primeiro, seja bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, é importante lembrar que na medida em que ele é chamado a prestar depoimento e age corretamente, o ministro Alexandre de Moraes ao fazê-lo, ele tem que ser tratado com o mesmo respeito que qualquer outra testemunha ou qualquer outro investigado deve ser tratado, porque isso é uma questão de constitucionalidade. O ministro vai precisar explicar não só a passividade, não só aquela tranquilidade com que conduzia a situação e também os seus subordinados, mas vai precisar explicar, primeiro, para quem ele entregou as tais imagens, porque hoje, quando o ministro Alexandre determinou a oitiva do ex-ministro, ele deixou muito evidente que o Supremo Tribunal Federal desconhecia aquelas imagens. E a nota oficial do GSI, no final do dia de ontem, foi no sentido de que as autoridades competentes
teriam recebido aquelas imagens. Então, entendo que o general precisará explicar não só a passividade, vamos dizer, o encaminhamento dos fatos naquele dia 8, mas também o que aconteceu depois. Né? Ninguém solicitou para quais autoridades ele entregou. E hoje, o dia todo, os governistas tentaram demonstrar ou alegaram que o presidente Lula também foi surpreendido na data de ontem. Então, vai ser muito importante o general explicar, né, se em nenhum momento houve uma conversa dele com o presidente Lula, se essas imagens não foram solicitadas, demonstrar se as solicitações foram feitas de maneira oficial. Porque por mais que os governistas insistam que é um episódio alheio ao governo e procurem atribuir responsabilidades aos militares, né, o que vejo como um erro, porque nós não podemos criar estigmas com quaisquer categorias, a verdade é que o pivô do dia de ontem foi uma pessoa muito próxima ao presidente da República, uma pessoa de confiança do presidente da República, que está com ele desde o primeiro mandato. Então, a presença dele ali, com aquela passividade, leva os fatos para perto do presidente da República, torna mais necessária a CPMI. Joel, deixa eu seguindo aqui nesse caminho que a gente começou, depois a gente volta para cá para fechar a nossa arena neste primeiro momento. Janaína tocou na questão da verdade e da proximidade do G. Dias com o presidente Lula. De fato, se conhecem aí há mais de 20 anos e mesmo aliados do governo que reconheceram a situação difícil que o ministro ficou ontem, tanto que levou à demissão, colocam essa relação de confiança e não desconfiam da atuação dele no que aconteceu no 8 de janeiro e, em específico, na invasão do Palácio do Planalto. Mas a questão é o quanto essa postura do governo em relação ao fato de ser uma pessoa de confiança acaba trazendo elementos que não estão necessariamente no factual. O que eu quero dizer com isso? O factual foram invadidas as sedes dos 3 poderes. No Palácio do Planalto, a responsabilidade de segurança eram daqueles oficiais que cuidavam do Planalto. E ali, de fato, houve uma falha que permitiu a invasão e a grande questão é por que o que a gente viu nas imagens aconteceu da forma como aconteceu. É possível de se explicar? É possível ter uma explicação plausível para o que a gente viu nas imagens, Joel? Yuri, quanto mais eu assisto esse vídeo, assisti também outros trechos que a própria CNN colocou, por exemplo, dos 4 minutos integrais do ex-ministro Gonçalves Dias ali no Palácio, a passagem dele levando alguns manifestantes para fora do andar. Quanto mais eu assisto e reflito, eu penso que o pior desse vídeo não é o que está aparecendo na câmera. O pior é, em parte, o que você menciona, que veio antes, que é o quê? O despreparo. O despreparo seja das forças de segurança do Distrito Federal, seja das forças do próprio Palácio, o GSI, que parece que não se atinou para a seriedade da ameaça que viria. Então, o que veio antes e o que veio depois desse vídeo também. O que veio depois? Veio a tentativa, eu não sei se do GSI ou do governo como um todo, ou só especificamente do GSI, sonegando até mesmo para o resto do governo esses vídeos, mas essa tentativa de manter essas filmagens em sigilo, porque poderia pegar mal aparecer o ministro ou outros servidores do GSI interagindo ali com os invasores. O fato é, terem segurado o vídeo, terem inclusive tentado usar, e chegaram a usar justificativas de segurança, em dizendo que não, a segurança do palácio pode ficar comprometida se o vídeo for revelado. Deram justificativas de sigilo na ordem de que era do maior interesse do país, né? Justificativas que a gente vê agora completamente sem base, completamente mentirosas. Então, a tentativa de manter tudo em segredo, certamente em segredo do público, e talvez até, o que também seria gravíssimo, talvez até mais grave, segredo com relação ao governo, o segredo com relação ao Supremo Tribunal Federal, essas tentativas, sim, acabaram piorando muito o impacto que esse vídeo teve, tá? Porque o que as filmagens mostram, né? Eu vejo
militantes de ambos os lados tentando puxar a sardinha para o seu lado, né? Então, um lado mais anti-PT, pró-Bolsonaro, dizendo que, tá vendo, era o ministro ali cooperando com os invasores. O lado mais do PT, mais do governo, dizendo, tá vendo, os servidores do GSI, a estrutura que foi mantida desde o governo Bolsonaro e que não foi mudada, eles estavam ali ajudando os invasores, até deram água para eles. E, de fato, tem um servidor ali dando água para os manifestantes. Só que, veja, uma vez que centenas, quiçá até no térreo, milhares de pessoas invadiram o palácio, o que alguns servidores lá dentro podiam fazer? E parece que eles agiram da maneira que se mostrou mais acertada. Com diplomacia, conversaram com as pessoas. A gente vê as imagens aí de pessoas sendo conduzidas para fora, se não me engano é o terceiro andar ali, ou o andar onde estava o gabinete presidencial. Andar, conduzidas para fora pacificamente, isso. Até onde eu entendi, levadas para o segundo andar, onde, quando chegou o efetivo da polícia maior, foram feitas de fato as prisões. Se alguém me mostrar um servidor do GSI, ou quem sabe o próprio ministro, ajudando eles a invadirem aí o terceiro andar, ou o salão presidencial, ou ajudando eles a fugirem da polícia, aí eu vou acreditar que sim, pode ter tido um conluio. Mas o que a gente vê aí são eles lidando com uma situação de crise, uma situação que não era para ter chegado a esse ponto. Se chegou a esse ponto é porque muita gente errou grave, talvez até tenha cometido crimes, mas uma vez que chegou, eles estavam fazendo o possível, que não era começar a brigar com os invasores, porque se fizessem isso naquele contexto, sem o efetivo policial ali, tinha potencial para escalar para violência, para escalar para ainda mais baderna. Me parece que estavam tanto o ministro próximo do Lula, quanto os servidores do GSI, que dizem que são mais da época bolsonarista, são mais bolsonaristas, ambos tentando, com diplomacia, lidar com a situação. O que veio depois, o sigilo do vídeo, esse foi mais grave e esse piorou a percepção do vídeo quando ele surgiu. E eu vou pegar desse ponto que o Joel coloca para trazer para o Hélio, que é essa questão do que a gente viu, se o que eles fizeram era o que era possível, mas essa situação posterior desse sigilo, seja para demais autoridades, seja a alegação do próprio governo, mas principalmente para nós da sociedade que queremos um esclarecimento pleno de tudo o que aconteceu no 8 de janeiro, quem ajudou as pessoas a fazerem o absurdo que fizeram, quem se omitiu e permitiu que fizessem o que fizeram, quem ajudou a organizar, a planejar, a financiar, etc. Mas essa questão das responsabilidades de cada uma das autoridades, dentro do que aconteceu e o tratamento dado ao pós-8 de janeiro, e aí talvez essa questão do sigilo seja a que coloca G. Dias numa situação mais indefensável politicamente, Hélio. A grande questão é o quanto esse sigilo torna-se o maior tiro no pé que o governo deu nesse episódio todo ou não, ou ele é apenas um elemento de uma má condução de como lidar com o episódio mais grave desde a redemocratização do país, que foi essa intentona que atacou as sedes dos três poderes. Yuri, eu acho que eles estavam escondendo a informação, sabendo que aquilo tinha um potencial de dano gigantesco, é muito ruim realmente. E insistiam em dizer, nós estamos aqui investigando a nós mesmos. E quando chegarmos à conclusão, nós informaremos a nossa conclusão de quem fez o que errado. Estava na cara que isso tudo era um acobertamento do que eles não queriam que se visse, que não era fazer o melhor. Ao contrário, na minha opinião, o que estava ali se fez o pior. O GSI tem a responsabilidade de cuidar da Presidência da República, do Palácio do Planalto, e ele estava ali interagindo, simpáticos, dando água para os invasores e, na minha opinião, não fizeram nada de melhor, não. A pergunta que fica, que eu acho que é a mais importante, é, dado que se sabia no dia 7, no dia anterior, de que havia, sim, a informação que a Polícia Federal informou Flávio Dino de que haveria uma tentativa de golpe, haveria uma tentativa de invadir o Palácio do Planalto e os edifícios dos outros poderes. O que o Flávio Dino fez com essa informação? Eu imagino que ele tenha falado com o Lula. Lula falou com o Dias ou não? Falou o quê? E por que o Dias, se ele sabia da informação, supondo, né, que ele soubesse da informação, por que não agiu direito? E se não sabia da informação, por que o Lula não informou? Por que o Dino não informou? Eu acho que isso é o que precisa ser entendido, porque, sem dúvida, a questão do sigilo torna a coisa mais... A gente fica mais desconfiado de tudo isso, dado
a proteção e o acobertamento desse vídeo que estava escondido. Agora, só aproveitar a deixa do Hélio e entrar um pouco na seara política de qual que é a estratégia que hoje está sendo usada pelo Planalto. E é uma estratégia de tentar isolar o presidente Lula dessa questão. Sim. Ele há pouco estava indo para um evento no Planalto e foi ali abordado por 2 colegas do jornal Valor Econômico e do jornal O Tempo. Exato. A matéria é matéria aqui da Folha de São Paulo, que eu estou checando, 12:30 e pouco, e perguntaram a ele, o senhor ficou chateado com a demissão do GD, do Gonçalves Dias, né? O general está com ele desde 2003, e ele disse não, ele saiu por conta própria. A gente sabe que não foi assim que aconteceu. Você teve uma reunião ali de uma série de ministros, estava Alexandre Padilha, estavam os principais coordenadores do governo, o núcleo duro do governo, e se decidiu por essa saída honrosa para o ministro Gonçalves Dias para tentar isolar a crise nele. Mas nós sabemos da ligação de longa data entre o presidente e o general Gonçalves Dias. Ele foi uma escolha pessoal de Lula. Né? Inclusive, todo o histórico do Gonçalves Dias, quando você conversa nas Forças Armadas, sequer a promoção dele, quando ele é promovido a general de divisão, que ele ganha as 3 estrelas, isso acontece a pedido do Lula, com o aval do Lula, porque as forças não queriam que isso fosse feito. Então, assim, é uma pessoa da extrema confiança do presidente. Então, existe uma estratégia agora dentro do Planalto de isolar a crise em cima do Gonçalves Dias, tentar afastar o presidente Lula o máximo dessa crise, dizendo que ele não tinha conhecimento das imagens, que ele não viu, que ele foi surpreendido. Eu acho que é uma estratégia política para tentar poupar o governo. Né? Porque o governo perdeu a narrativa da questão do golpe, né? Do dia 8 de janeiro. A gente pode questionar, e já questionei várias vezes aqui nesse programa, o golpe foi praticado, foram bolsonaristas que vandalizaram os 3 poderes, mas existia uma narrativa que estava totalmente a favor do governo. O governo está perdendo essa narrativa. Ele tenta recuperar essa narrativa dessa forma, jogando toda a pressão em cima do general Gonçalves Dias, mas vai ser difícil. Pois é, você falou a questão de narrativa, e aí até para dar mais um arremate com todos vocês, e aí já deixando um pouco em aberto. Acho que tem 2 pontos que esse episódio da condução, em especial de G. Dias, porque a gente lembra, logo nos primeiros dias, pós 8 de janeiro, já havia um questionamento do que o GSI tinha feito, quais eram as falhas que tinham sido cometidas a ponto de se permitir a invasão do Palácio Planalto, porque os ataques começam pelo Congresso Nacional. Então, quer dizer, antes das 3 da tarde já tem uma horda que invade, sai daquele acompanhamento que a Polícia Militar do Distrito Federal estava fazendo, ou seja, a primeira falha é da Polícia Militar do Distrito Federal de não avaliar adequadamente o risco, nem entrar no mérito anterior, mas não avalia o risco de levar aquela horda de pessoas até a Praça dos 3 Poderes, perdem o controle daquela turba que invade o Congresso Nacional e nem assim havia tempo ou não se tem notícia de nenhum acionamento, de nenhum alarme mais concreto para proteger o Palácio do Planalto, tanto que ele é invadido. Agora, a questão do que foi feito com os alertas antes do 8 de janeiro, e isso a gente mostrou no 360, tem uma série de autoridades que vão se comunicando, tanto que o próprio Distrito Federal, na Secretaria de Segurança Pública, tem reuniões ao longo daquela semana, em especial na sexta-feira, dia 6, para a chegada dos ônibus a Brasília. Há uma preocupação, há um acionamento do governador do Distrito Federal pelo ministro Flávio Dino na véspera, e ele não obtém resposta. Há um acionamento da presidente do Supremo Tribunal Federal ao governador, que fica sem resposta. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também aciona o governador. Todas essas respostas são demoradas. Então, há um encadeamento aí de demora prévia ao que acontece no Palácio Planalto. A gente está falando mais do G. Dias, porque é o alvo do que aconteceu no Planalto, mas a gente não pode esquecer nunca que tudo começa pela chegada no Distrito Federal de um volume de pessoas muito maior do que as que estavam acampadas, que conseguem adentrar a esplanada escoltadas pela polícia numa operação que obviamente ficou falha, entram no Congresso Nacional para daí chegarem até o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto em ações simultâneas. No fim das contas,
tem muita explicação a ser dada pelo ex-ministro Gonçalves Dias, que é a expectativa desse depoimento. A grande questão é o que vai vir a público desse depoimento e o quanto isso pode ou não justificar ou tornar ainda mais injustificável o quanto se demorou para saber o que aconteceu dentro do Planalto de uma forma completa, que não só a depredação, também essa omissão ou o que era possível fazer dentro do Planalto. Quer começar, Raquel? Porque o Gonçalves Dias tem que dar muitas explicações, né? Hoje eu estava até conversando com muitos advogados, perguntando, o que vai ser questionado para ele? Então, assim, o que ele estava fazendo ali, basicamente, né? Então, aí você pode levantar hipóteses. Uma que eu acho menos plausível, por toda a ligação dele com o Lula, estava traindo o presidente, estava ali junto com os Isso é improvável, vândalos. É muito improvável. Agora, não estava ali checando o gabinete presidencial, que é a versão que a gente ouve no Palácio do Planalto. Mas aí estava sem escolta, estava sem a capacidade de tirar as pessoas dali, de dar voz de prisão. Então, foi fazer o quê ali, naquele momento? Foi, então, uma enorme incompetência. É tudo muito estranho, assim, ele vai ter que dar muitas respostas. Acho que tem muitas dúvidas a serem respondidas. Outra dúvida que ele vai precisar tirar, por que ele dispensa, acho que ele ou um subordinado, agora eu não me lembro exatamente, talvez você lembre, o batalhão que defende o da Palácio. Guarda Presidencial, que é a decisão dele próprio. Foi uma revelação do jornal Estado de São Paulo, do Marcelo Godoy, repórter. Porque ele dispensa e depois, acho que 2 dias antes, e depois volta atrás e demora tanto esse batalhão que tinha que estar ali para defender o Palácio do Planalto, sendo que já havia um informe da Polícia Federal dizendo que havia um risco grave de invasão em Brasília. Então, assim, é uma série de respostas que ele vai ter que dar nesse depoimento, que as perguntas são muitas. Diga, Hélio. Eu acho também que a gente não pode esquecer que o Dino tinha a Força Nacional à disposição dele para se defender e ele tinha a informação da suspeita do que aconteceria no dia seguinte. Então, ele não pode se eximir de culpa, né? Então, a gente... embora é importante a gente lembrar que o contingente da Força Nacional é muito inferior ao da Polícia Militar do Distrito Federal, por exemplo. Muito bem. Mas a outra coisa em relação ao que você falou é que a única pedido, segundo a gente teve a informação, que o Dino disse para o governo do Distrito Federal é para cessar a circulação de ônibus. Quando, na verdade, deveria ter dado uma sugestão muito mais forte, dada a gravidade. Mas a atribuição não era dele, Hélio. A atribuição da segurança do Distrito Federal era do governo do Distrito Federal, da Polícia Militar, do governador Ibanez e do secretário Anderson Torres. Mas ele deveria ter avisado, ou então que se esclareça, que haveria uma tentativa de golpe de Estado no dia seguinte com invasão dos prédios dos 3 poderes. Estava no relatório da Polícia Federal. Mas ele passou essa informação para o Ibanez? Pode questionar. Bem, ele pede providências ao governo do Estado. Assim, você pode questionar que todo mundo poderia ter feito mais, certo? Poderia ter acionado a Força Nacional mais cedo, o general Gonçalves Dias poderia ter trago o batalhão para defender o Palácio do Planalto. O que não poderia ter acontecido foi o que aconteceu, né? Perfeito. As pessoas todas entrando ali. Agora, a atribuição primária, principal, de defesa ali dos prédios dos 3 poderes, principalmente do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, era da Polícia Militar, do governo estadual. Não tem dúvida, mas, na minha opinião, o Dino poderia ter informado mais sobre o que aconteceria e deveria ter colocado suas forças à disposição. E o GSI deveria ter defendido o Palácio do Planalto. Agora, para atender o que você estava dizendo, Yuri, de a gente entender melhor, cadê as cenas do Congresso Nacional, as câmeras, as imagens do Congresso Nacional da invasão, internas inclusive, e do Supremo Tribunal Federal? Por que ainda não vieram à tona? Porque nessa comparação a gente pode fazer mais comentários. Peraí, Hélio, você diz... As imagens que a gente obteve do Palácio, internas do Palácio do Planalto, detalhando... Mas a gente tem do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, sim, no dia até. Eles no plenário ali, fazendo terror ali. Exato. O que faltava eram essas cenas de dentro do Palácio do Planalto. E como foi a reação das forças de defesa desses prédios em relação à invasão?
Eles estavam desguarnecidos, era a polícia mas assim, legislativa. no primeiro Congresso momento Nacional... deixaram, porque não tinha como barrar, no primeiro momento deixaram, daí quando chegou mais polícia, reuniram as pessoas e prenderam, né? Acho que foi esse o comportamento. Exato, acho que a gente precisa entender, por exemplo, no Congresso Nacional, me lembro bem porque, inclusive, envolveu a figura do então comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, o coronel Fábio Augusto Vieira. Ele, quando vê que a situação sai de controle, ele vai até o Congresso Nacional e ele entra na linha de frente, tanto que ele sai ferido no Congresso Nacional. E há imagens disso. Okay. Há imagens da tentativa da Polícia Militar de controlar quando a situação saiu do controle, inclusive aquele momento em que atacam um policial de cavalaria e atacam o próprio cavalo, que ele cai do cavalo, é derrubado. Tem uma série de imagens ali da parte externa do Congresso Nacional e também de dentro do Congresso Nacional, que eles arrebentam ali toda a parte de tecnológica. E também tem uma parte de que eles realmente arrebentam tudo sem nenhuma defesa, né? Exato. Sem nenhuma defesa. A questão, e aí de novo, por exemplo, para citar a mensagem do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao governador. Ele falou, olha, a Polícia Legislativa do Congresso Nacional, do Senado Federal, está apreensiva com a situação. O que está sendo feito? E ele fica sem resposta. A resposta do governador demora para chegar, porque já é a situação que a coisa já está saindo do controle. A questão, de fato, é que as imagens principais de destruição do plenário do Supremo, a gente tem várias. Dá para ver a ordem entrando, até porque o plenário do Supremo, ele é mais aberto. Você não tem a imagem, eu pelo menos não me lembro de ter visto a imagem de quem arrancou a porta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Não, mas a gente vê depois a pessoa gente vê a porta lá fora, exato, inclusive que foi objeto de postagem, de parlamentar e etc. A gente tem, por exemplo, pessoas do lado de fora do STF levantando a Constituição, aquela réplica da Constituição Federal, como se fosse um troféu. A gente não tem a imagem da pessoa, essa é a imagem da porta do ministro Alexandre de Moraes, obrigada, do gabinete. Guilherme Nero, que está no comando hoje, ajudando o novato aqui também com as imagens. A gente tem essa da Constituição Federal, não tem de onde ela foi tirada, mas tem muito do que aconteceu, principalmente no plenário do Supremo. E a chefia da segurança agiu de forma diferente do que o Dias agiu? Então, não sei te responder, não sei nem que sim, nem que não, nem como foi a atuação ali dentro do possível, mas levando em conta que o plenário do Supremo, né, Janaína, foi completamente destruído. Cadeiras do plenário foram levadas para fora. Yuri, me corrija se eu estiver errada, a Polícia Legislativa tem um efetivo muito menor do que deveria ser o batalhão do Exército que defende o Palácio do Planalto. Exato.